Pessoal, como esperado, né, os bolsonaristas estão desesperados, né? Depois que o Paulo Gonet denunciou o Bolsonaro, que agora falta pouco para ele ser preso. Inclusive o Gonet colocou na denúncia, né, a possibilidade do Bolsonaro fugir, que é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Mas antes eu queria falar para vocês alguns comentários e narrativas que os bolsonaristas estão levantando. A primeira é que eles falam que não tem prova. É mentira, está cheio de prova naquelas 257 páginas. Tem até vídeo de reunião do Bolsonaro discutindo com os generais se ia ser feito logo ou depois, se ia ser que nem 64 ou não. O que houve em 64? Um golpe. Então provas é o que não falta. Tem minuta de golpe, tem vídeo, tem reunião, tem as mensagens do Mauro Cid. Mas é engraçado no bolsonarismo é o seguinte: eles falam que as urnas foram fraudadas e eles não têm prova nenhuma sequer de que as urnas foram fraudadas. Aí eles acreditam. Agora, uma denúncia contra o Bolsonaro que tem milhares de provas, aí eles não acreditam, eles acham que não tem prova nenhuma. Curioso, né, pessoal, isso, né? Outra coisa que eu acho curioso que eles estão levantando aí de narrativa, pessoal, é falar sobre a delação do Mauro Cid. Falaram que o Mauro Cid foi obrigado a fazer a delação, que ele foi coagido, porque vazou uma época aí um áudio do Mauro Cid, onde ele disse que eles só queriam ouvir o que eles queriam. Ou seja, estava tudo pronto, ele tinha que dizer exatamente o que os investigadores queriam ouvir. Mas na verdade, pessoal, a delação do Mauro Cid não é o que mais pesa nesse processo, ela é até insignificante. Tanto que o Paulo Gonet saiu uma notícia semana passada, ou retrasada, não estou lembrado bem, que ele estava cogitando em nem utilizar a delação do Mauro Cid para denunciar o Bolsonaro. Porque não precisa, porque tem tanta prova já dos crimes dele, que a delação do Mauro Cid é de menos. Tanto que a delação do Mauro Cid, ela colaborou para tentar elucidar os fatos. Como que aconteceu, que o Bolsonaro recebeu quase 500 mil reais lá da venda de joias, que foi o Bolsonaro que pediu para falsificar o cartão de vacina. Mas ela não é o mais importante, o importante é as provas que eles têm. Eles têm minuta de golpe, vídeo de reunião, isso, aquilo, não sei o que. Então a delação do Mauro Cid é o de menos. Se quiserem tirar a delação do Mauro Cid ou dizer que o Mauro Cid foi coagido a delatar, tudo bem. Bolsonaro vai continuar do mesmo jeito, tá bom? Outra narrativa estúpida que eu vi dos bolsonaristas, eles estavam falando que mesmo que houve uma tentativa de golpe, se não houve golpe, então não tem crime. Eu já expliquei isso aqui, até no Twitter eu postei também, que inclusive quem levantou isso daí foi o Glenn Greenwald, né? Que na verdade, pessoal, é o seguinte: não existe o crime de golpe de Estado no Brasil. Eu acho que nenhum lugar do mundo existe. Porque o crime que existe é da tentativa de golpe. Por quê? Porque se o golpista conseguir e ele der o golpe, não vai ter quem julgue ele, porque ele vai tomar o poder. Então não existe isso, é crime dar golpe de Estado. Tá, o cara vai lá dar um golpe de Estado, quem é que vai prender o cara? Não tem como. Então existe o crime de tentativa de golpe de Estado. Isso aí existe porque a pessoa tentou dar um golpe de Estado. Inclusive, uma curiosidade que os bolsonaristas não sabem: quem sancionou essa lei que foi atualizada, né, que era uma lei antiga que foi atualizada depois, foi o próprio Bolsonaro. Está no artigo 359L do Código Penal e 359M, que é a abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quem sancionou foi o próprio Bolsonaro. Agora, se eles acham que pelo fato dele não ter dado o golpe, então ele não cometeu nenhum crime, então tinham que soltar o Adélio, porque o Adélio fez uma tentativa de assassinato. Ele não chegou a matar o Bolsonaro, ele só tentou. Então se ele só tentou e não matou o Bolsonaro, por que não soltam o Adélio também? Outra narrativa que estão dizendo é que o Bolsonaro está sendo denunciado agora, porque segundo eles ele é o líder das pesquisas e querem tirar o líder das pesquisas das eleições. Isso é um ataque à democracia. Na verdade o Bolsonaro não é líder das pesquisas, tá, pessoal? O Bolsonaro só apareceu na frente na Paraná Pesquisa, que é uma empresa que é vinculada com o PL, o partido do Bolsonaro. O PL chegou a dar nas últimas eleições presidenciais 2,7 milhões para Paraná Pesquisa, para colocar o Bolsonaro numa boa posição. Depois eles falam que não acreditam em pesquisas, né? Então nenhuma outra pesquisa séria coloca o Bolsonaro em primeiro lugar nas pesquisas. Na verdade o bolsonarismo está derretendo, tá? Segundo, isso aconteceu na época do Lula, porque o Lula estava liderando as pesquisas para a presidência do Brasil, e aí o Sérgio Moro acelerou lá o processo, um processo que ele nem deveria julgar, que era a vara incorreta, e prendeu o Lula sem provas, só por ter visitado um triplex. Tanto que o Moro falou no despacho, né, que não tinha nenhuma prova de que o Lula tenha recebido algum favorecimento da OAS. O próprio Moro escreveu isso, tá? Não sou eu, Ronaldo, que estou dizendo. Já mostrei aqui em vários vídeos. Tem um vídeo no meu canal chamado Dossiê, onde eu mostro isso. Então, quer dizer, o Lula foi visitar um triplex, porque a mulher dele tinha comprado um apartamento no mesmo prédio, a construtora faliu, foi para a OAS. Aí ela não queria mais o apartamento, eles falaram: tem uma cobertura, vamos lá dar uma olhadinha, Lula, vai que você goste. Ele foi só visitar um triplex, já foi preso pelo Moro sem prova nenhuma. Agora o Bolsonaro, que tem um leque de provas e um leque de crimes, eles acham que estão querendo prender ele porque ele supostamente é o líder das pesquisas.
Fala sério, né, pessoal? Bolsonaro não é líder de mais nada, né? Ao contrário, o PL dele tá rachando todinho e eles já estão disputando os espólios do bolsonarismo, né, para ver quem que vai ser o próximo candidato a presidente, porque sabem que o Bolsonaro vai ser preso e tá inelegível, tá? Por mais que o Bolsonaro esteja lutando que nem um louco, ele não vai conseguir. Agora, saiu uma matéria ontem que o Bolsonaro, depois da denúncia, ele se reuniu com o núcleo duro do bolsonarismo, que é aquela galerinha maluca que fica ali no entorno dele, o Nicolas Ferreira, Carol de Tone, Gaia, essa galerinha maluca aí, para saber o que eles vão fazer agora. Além dessas narrativas falsas que eles ficam orientando os bolsonaristas a espalharem, né? Porque eles têm que manter a narrativa de que o Bolsonaro é honesto. Não, o Bolsonaro é um cara honesto, de bem ser. Isso é uma conspiração da oposição para prender o mito. O que eles falaram nessa reunião? Primeiro, tem a frustração deles porque o Trump não falou nada até agora, e segundo uma reportagem do Globo, o Trump não vai falar nada. O Globo fez uma reportagem onde falou que, segundo apuraram lá dentro de pessoas próximas ao dono do Trump, que ele não vai mover uma palha para ajudar o Bolsonaro. Então o Bolsonaro se lascou. Se eles queriam ajuda do Laranjão, o Laranjão está pouco se lixando para ele, para o Milei. O Laranjão está mais preocupado em dividir a Ucrânia com o Putin. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo, tá? Que também está bem estranha essa história do Laranjão. Aí cogitaram nessa reunião a hipótese do Bolsonaro fugir, que é o que eu falei para vocês naquele vídeo de quando ele foi denunciado, que é uma das hipóteses que ele vai ter é fugir, porque ele sabe que vai ser preso. Ele vai ser julgado lá pela primeira turma do STF, né, que tem o Flávio Dino, o Zanin, não é a Rosa Weber, me fugiu o nome dela, Carmen Lúcia, é que eu sempre confundo o nome das duas, que são as únicas mulheres lá do STF, o Xandão e o Fux. Então ele sabe que vai ser preso. E como ele já tentou fugir numa embaixada, aquela vez que ele ficou 3 dias na embaixada da Ucrânia, ele está de novo apavorado, porque o Bolsonaro não tem força moral para suportar uma cadeia. Como eu falei naquele vídeo, o Bolsonaro é covarde, tá? Ele jamais suportaria uma cadeia. Então o que eles estão pensando? Fugir. Segundo informações do Metrópolis, eles estavam cogitando ele pedir asilo nos Estados Unidos ou na Argentina. Bom, nos Estados Unidos é mais difícil, né, pessoal? Primeiro, o Bolsonaro teria que chegar aos Estados Unidos, só que o passaporte dele está retido. Não teria como ele viajar. Se ele entrasse em qualquer aeroporto internacional do Brasil, a Polícia Federal já ia prender ele. Inclusive, isso sim daria uma prisão preventiva, para quem não sabe, tentativa de fuga. Porque a prisão preventiva é o mecanismo que pode ser utilizado quando o réu tenta fugir ou tenta obstruir a justiça, as investigações. Nesse caso, seria uma tentativa de fuga. Inclusive, só o fato de ter havido essa reunião já era para o Xandão dar uma preventiva nele. Mas o Bolsonaro já violou tantas regras da preventiva, que poderia dar preventiva e não aconteceu nada, né, pessoal? Ele dormiu 3 dias numa embaixada estrangeira, ele falou com o Valdemar que eles estavam proibidos de se comunicar, agora essa nova tentativa de fuga dele, enfim, aquele convite falso lá que eles inventaram, que ele foi convidado pelo Trump, não foi convidado, era só uma tentativa de fugir do país. Não sei porque que o Xandão não deu uma preventiva nele ainda. E falando em Valdemar, é até curioso, né, que o Valdemar também foi delatado pelo CID, mas ele não foi denunciado nesse inquérito aí do golpe, tá? Eu acredito que é porque a delação, que eu falei para vocês, não é o mais importante são as provas. Então o Valdemar foi delatado pelo CID e não foi denunciado. Isso prova isso que eu falei, que não tem provas o bastante para incriminar o Valdemar. Só a delação não vale. Tanto que a delação é o menos importante nesse caso. Mas enfim, para o Bolsonaro ir para os Estados Unidos seria difícil. Só se ele fosse para algum país vizinho, né, dos nossos países aqui que tem fronteira, conseguisse um passaporte desse país e conseguisse embarcar para os Estados Unidos. Mas seria uma novela mexicana e seria difícil, né? Seria uma epopeia. E mesmo se ele conseguisse isso, pessoal, ele não tem garantia nenhuma de que o Donald Trump vai dar asilo para ele. Tá? Que nem eu falei, o Trump já está sendo traído até com o Milei lá da Argentina, que é um baba-ovo dele. Não falou um ato agora em favor do Bolsonaro, está pouco se lixando para o Bolsonaro. E talvez o Trump não queira sua imagem associada a um golpista que tentou matar o candidato eleito, um golpista que roubou joias e vendeu no país do Trump, e tanta merda que ele fez. Inclusive essas investigações da Polícia Federal, pessoal, na reta final, a Polícia Federal recebeu matéria lá dos Estados Unidos, pendrive com vários dados e informações, porque enquanto a Polícia Federal estava investigando o Bolsonaro aqui, o FBI estava investigando o Bolsonaro nos Estados Unidos, porque alguns dos crimes que ele cometeu podem ser considerados crimes nos Estados Unidos, como por exemplo crime financeiro. Então mesmo se o Bolsonaro fosse para os Estados Unidos, a gente não sabe em que pé anda a situação dele lá na América. Mas se o FBI tem provas de que ele cometeu crimes, que até ajudou a nossa justiça aqui brasileira, o FBI pode acionar qualquer juiz americano e falar, ó, esse cara aqui cometeu crimes, eu quero mandato de prisão contra ele. Nem que seja uma prisão preventiva. E aí tem o risco dele ser preso nos Estados Unidos. Colocar o pé lá na América, tá aí, Xandão, consegui, Xandão, vem me prender agora, porra, o cara. Tem esse risco também. E o Trump não ia poder fazer nada, porque o Trump não é do Poder Judiciário, como eu já ensinei para vocês aqui várias vezes.
Ele pode tentar uma fuga para a Argentina do Milei. Ele pode chegar em alguma cidade fronteiriça ali do sul do Brasil. O sul do Brasil tem algumas fronteiras ali com a Argentina que não tem quase nada. Às vezes é uma rua que separa um país do outro, como por exemplo Uruguai e Rio Grande do Sul. Agora a Argentina também tem uma parte mais rural ali que envolve Santa Catarina principalmente, né? Um pedacinho do Paraná e um pedacinho do Rio Grande do Sul, que ali tudo é fronteira com a Argentina. Você cruzou o rio, você já está na Argentina. Então ele pode tentar ir lá pedir asilo, só que também tem outro problema. Quem daria asilo político para ele lá não seria o Milei, teria que ser a justiça da Argentina, porque o Milei também não é do poder executivo. Então tem um grande risco também dele chegar na Argentina, achar que está tudo bem lá, Felipe agora, porra! E a justiça da Argentina mandar prendê-lo, porque ele é um foragido da justiça brasileira. Inclusive, para quem não sabe, a justiça da Argentina está prendendo aqueles brasileiros que foram para a Argentina fugir, aqueles que escaparam da prisão lá por causa do 8 de janeiro, e a justiça está prendendo todos eles. Alguns conseguiram fugir para o Chile, para a Bolívia, Peru, outros países aqui da América do Sul. E o Milei não pode fazer nada, porque ele é o presidente, ele não é do judiciário. E o Milei também não abriu a boca, não deu um pio sequer sobre esses brasileiros. Como que quer dizer? Dane-se. Não são argentinos, são brasileiros, a justiça faz o que quiser com eles. Pode acontecer o mesmo com o Bolsonaro. O Bolsonaro pisar na Argentina, chega lá, já tem um pedido já da Polícia Federal, aqui do Ministério da Justiça Brasileira. A polícia argentina já prendeu o Bolsonaro e deixa preso até encaminhar ele para o Brasil. Ele poderia vir para o Brasil num avião, que nem aqueles deportados imigrantes lá do Trump. Aliás, se ele for para a América e se ele fosse preso, ele poderia vir até num desse avião de imigrantes aí que o Trump está mandando para o Brasil. Ele é algemado lá com os outros presos, lá, sendo torturado, aquele calor infernal, sem ar-condicionado. E quando chegasse no Brasil já ia direto para a cadeia, para o Chilindró. Então, pessoal, eu não sei o que vai acontecer. Ou o Bolsonaro vai ter que bolar um plano de fuga muito bem bolado, tanto que depois dessa reunião ele falou que não tem intenção de fugir. Mas é claro que ele falou isso só para despistar, para a imprensa não vazar para o Xandão, né, pessoal? E mesmo se ele tentar fugir, ele vai tentar fugir depois de março, tá? Porque tem uma manifestação aí que eles estão preparando para 19 de março, e com certeza vai ser pequena a manifestação. Ele vai estar no Rio de Janeiro. É aquela manifestação que eu falei para vocês, que ele pegou a pauta e mudou. Que era para ser uma manifestação pelo impeachment do Lula, que os caras estão planejando desde o ano passado. A Bolsonaro mudou a pauta, agora a pauta é pela anistia dele. E eu vi muita gente, até bolsonaristas, falando que não vão mais por causa disso. Porque o objetivo era um, agora o objetivo é salvar o cara porque ele cometeu crime. Então com certeza vai flopar essa manifestação, vai pouca gente, aí ele vai ver que não tem força nenhuma, aí talvez sim ele tente fugir. Então eu defendo essas duas teses do que possa acontecer no futuro, tá? Estou falando de probabilidade do Bolsonaro fugir, provavelmente para a Argentina, porque é o único acesso que ele tem. Os outros países vizinhos aqui não são amigos do Bolsonaro, porque são governados pela esquerda, e o Bolsonaro nunca foi amigo deles, como por exemplo a Bolívia, Peru, Equador. Equador acho que não tem nem acesso, né? Teria que passar pela Bolívia. Paraguai, enfim. Então eu acho que depois de março, quando flopar e ele ver que não tem ninguém apoiando ele, ele vai tentar fugir. Ou a outra hipótese que eu levantei, que é de se matar. Eu sou o único canal que levantou essa hipótese, tá, pessoal? Porque pelo que eu sei de história, de ditadores, de tiranos como Bolsonaro, quando um ditador se vê acuado, ele não suporta a pressão, ele acaba se matando. Então é uma hipótese minha que eu levanto do que possa vir a acontecer. Então vamos aguardar aí, pessoal. Agora pelo menos a denúncia já foi feita, eles estão apavorados, estão levantando essas narrativas falsas no Twitter o tempo todo, né? Porque não tem prova, porque a delação do Chile ele foi coagida, não sei o que, blá blá. Tudo narrativas para defender o criminoso maior deles. Engraçado, né, que falavam tanto do PT, da esquerda, Lula ladrão, perdão, não uma soluçada, aqui está um calor infernal, Lula ladrão, fora PT, fora esquerda, não sei o que, e no final o criminoso maior é o Bolsonaro. Lembrando que essa só é a primeira denúncia do PGR, ainda faltam duas, do inquérito do roubo de joias e do inquérito da falsificação do cartão de vacina. O Cid, o Xandão já liberou a delação dele para o público, tá? Ele já está caguetando tudo. Ou seja, tudo que o Bolsonaro fez de errado, o Cid já caguetou. A única coisa que o Cid pediu em troca é uma pena máxima de 2 anos e proteção para a família dele. Porque ele sabe com que ele está lidando. Com uma Orcrim, uma organização criminosa que é capaz de tudo. Vamos ver o que vai acontecer. Então aí, pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí no canal e se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo nas redes sociais para as pessoas verem, tá bom? Comente também sua opinião, vocês acham que o Bolsonaro vai fugir, vai enfrentar a justiça, vai se matar, o que vocês acham? Comente aí que também é muito importante, tá? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.